Paz do Senhor, amada igreja. Meus amados em Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas. Vamos ao capítulo 13. E vamos meditar nos dois últimos versículos deste capítulo 13, ao versículo 13 e 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículos 13 e 14. Amém? Louvo ao Senhor pelo privilégio que Ele me concede, responsabilidade de estar mais uma vez diante do seu povo nesta quarta-feira, tendo esta oportunidade, mas também este peso, né, irmãos? Da transmissão da palavra do Senhor. Não é brincadeira, é muito sério, muito sério. Mas, se Deus não for conosco, é melhor nem levantar. Fica sentado. Porque para subir, para contar a história, é melhor nem levantar. Amém, irmão? A não ser que é para ler o Salmo 119 inteiro, fechar a Bíblia e sentar. Pronto, já pregou. Não é verdade, irmãos? É melhor. Não é isso aí? Mas, graças ao bom Deus, pela oportunidade que Ele me concede. Então, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 13. Não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, antes fez levar a casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém, irmãos? Vamos meditar um pouquinho no 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Amém? Meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, na realidade, ela inicia com um sonho, depois entra um pesadelo, e quando Deus entra na história, Ele muda tudo. Sonho de Davi. Vou levar a arca do Senhor para a cidade que Deus me deu condições e graça para conquistá-la. Então, este é o sonho de Davi. E aí entra um pesadelo. A Bíblia diz que pega-se a arca, coloca-se sobre um carro novo puxado a bois, e aí que tudo começa já a desandar, porque temos diante deste ocorrido um ato de desobediência à ordem de Deus. E é bom de dizer, irmãos, que não adianta termos um belo projeto, um belo planejamento, ideias mirabolantes, se vai discordar de Deus. Eu posso ter uma ideia maravilhosa, mas se a mesma for comparada com a Bíblia, e a Bíblia for negativa em relação àquela ideia, para. Ideia de Davi maravilhosa. Vamos pegar a arca, vamos levá-la até a cidade de Davi. Amém. Está muito bom.
projeto errado. Carro novo puxado a bois. Primeiro, porque se formos lá o livro de... Primeiro livro de Samuel 6, leremos lá que quem projetou essa ideia inicialmente foi os filisteus. Então Davi copia modelo do filisteu. E Deus é sempre original. Deus não precisa de ideia nenhuma para melhorar nada. Pastor, eu tenho aqui uma ideia maravilhosa. E Deus fala, para, que não vai dar certo. Porque se vem de Deus é original. O homem começa a copiar, mas Deus não precisa de nada de plágio de ninguém. Ele é sempre original. Aí Davi comete o primeiro erro. Desobediência à palavra. Ou melhor, imitação do modelo filisteu. E segundo, quando ele imitou os filisteus, ele entra em desobediência à palavra de Deus. Porque Deus já havia especificado lá no Êxodo 25, a partir do versículo 10, que essa arca quadrada, feita de madeira de citim, com revestimento de ouro, tinha 4 argolas e corria-se os varais. E Deus falou, não tira o varal não, hein? Varal vai ter que ficar aí, hein? Ninguém mexe nesses varais. E a ordem clara de Deus era, os coaditas levariam, e depois, mais à frente, os sacerdotes levariam. Então, quando Davi comete este ato, ele imita um exemplo dos filisteus. Segundo, desobedece a palavra do Senhor. E começa todo o processo, mas daqui a pouco os bois tropeçam e ao tropeçar começa a descer a arca. E aí se dá o terceiro erro. Usa, mesmo pensando em guardar, em proteger, ele toca na arca e é fulminado. Números 4,15, a Bíblia diz que ninguém tocaria nas peças, a não ser os sacerdotes. E Deus falou, qualquer um que tocar, vai morrer. Então, irmão, observe como Deus não somente é zeloso por aquilo que fala, mas Deus quer que nós estudemos e guardemos muito bem o que Ele fala, para que possamos exercer um ministério abençoado. E então começa com um sonho, torna-se um pesadelo. E agora todo mundo está triste, todo mundo está com o coração pesado, a festa acabou. E aí Davi pensa, o que nós vamos fazer agora com a arca? Aí chega-se um homem chamado Obed-Edom. Obed quer dizer adorador. E ele fala, pode entrar lá em casa. Mas calma aí, ele acabou de matar um homem, mas lá em casa. Porque aonde se obedece a palavra de Deus, Deus entrará e abençoará. A Bíblia diz que aí Obed abre as portas da sua casa, a arca fica ali 3 meses. E a Bíblia diz que Deus abençoa Obed, abençoa a sua casa ou seus familiares e abençoa tudo que ele tinha
3 meses. E só abençoou 3 meses, porque depois foram lá e pegaram. Porque se ela permanecesse até o dia de hoje, Deus estaria abençoando, porque a bênção de Deus não é limitada a tempo, não é limitada a circunstância. Você está obedecendo, vai ser um mês Deus te abençoando, vai ser 2 meses Deus te abençoando, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você vai para a eternidade sendo abençoado, porque a maior bênção é ir para a eternidade morar com o Senhor nos céus. Mas bem, agora o que chama-nos a atenção na passagem é que o versículo 13 vai falar: não trouxe a arca para si, para a cidade, mas a fez entrar na casa de Obed-edom. E abaixo tem: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom. A grande pergunta é essa: qual o valor, qual é a importância desta arca? Se lançarmos mão no livro do Êxodo 25, a partir do versículo 1, Deus está com Moisés lá no alto, lá no monte, e a Bíblia diz que Deus tomou todo o monte da sua glória. E aonde Deus está, e a sua glória está, Deus começa a trazer revelações profundas da sua vontade. Então esteja preparado, meu irmão. O lugar que você vai, Deus está, a glória dele está ali, e revelações profundas virão sobre a nossa vida. A gente não veio aqui para passar tempo, a gente não é espectador de culto. Vou ver como é que o culto está. Você não, então vem para o lugar errado. Você não é curioso, vou lá ver como é que está o culto. Você também não é curioso. Você veio nesta noite adorar, e se você veio nesta noite adorar, é o melhor lugar. Então Deus está aqui nesta noite, a presença dele está aqui nesta noite, e revelações da parte dele está aqui para ser distribuída a minha vida, a sua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado. Então Deus está revelando a Moisés, e ao revelar a Moisés, já sai do capítulo 24, é o local que ele estava, e aí o 25, disse o Senhor a Moisés. E agora começa a revelação. E interessante que logo no versículo 8 Deus diz: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então Deus está falando: meu filho, vocês vão construir um santuário, vão construir uma moradia, vão construir uma habitação, vocês vão construir um local de encontro entre eu e o povo de Israel. E a partir do versículo 10, Deus começa a detalhar com profundo detalhes tudo aquilo que ele pretendia passar a Moisés. E a Bíblia diz que ele começa de dentro para fora, ou seja, do lugar santíssimo, do santo dos santos para fora. E agora me escute isso: é como se Deus lá no céu estivesse vendo o tabernáculo original autêntico que está no céu, e ele está comunicando para Moisés. Deus vendo no céu e falando com Moisés lá na terra, e falando: olha, Moisés, faça segundo o modelo que eu tenho te dado. E aí dá uma outra ordem para Deus e para a gente guardar: filho, não mude o projeto que Deus traçou. Tem gente se dando mal,
mal, porque quer dar um jeitinho, quer dizer que vai ficar melhor daquele jeito. E Deus falou: filho, já analisei os prós e contra, já somei o que tem que ser somado, já vi o caminho, anda pelo caminho, faz o que eu estou dizendo que vai dar certo. Não muda um milímetro do que eu te dei, não altera nada, porque aquilo que eu te dei vai ser o segredo para a tua vitória. E Deus dá a Moisés. Só que quando você chega lá no 25, 22, olha o que Deus diz: ali virei sobre o propiciatório e falarei contigo aquilo que eu quero que se ordene para Israel. Então veja bem, quando falamos sobre a arca, quando nós falamos sobre a arca de Deus que vai para a casa de Obed-edom, nós podemos aqui aprender um princípio claríssimo sobre a necessidade da presença de Deus dentro da minha casa. Pastor, porque eu preciso da presença de Deus na minha casa. Primeiro, esta arca não era qualquer móvel, esta arca não era qualquer peça que você poderia colocar em qualquer lugar, mas na realidade, veja, primeiramente, ela vai figurativamente falar a nós que era o trono da presença de Deus. Então, ter a arca do Senhor era ter a presença do Senhor. Quando Obed a leva para dentro do seu lar, ele está levando a presença de Deus para dentro da sua casa. Deu para você entender? Foi ele que levou, foi ele que abriu a porta. Tinha muito israelita, mas a maioria fechou a porta, a maioria estava com medo, mas ele falou: não, lá em casa Deus pode entrar, lá em casa Deus pode ficar, lá em casa a presença de Deus vai ser desejada. Então a primeira palavra é essa: leve Deus para dentro da tua casa. Abra a porta e diga: Deus habita na minha casa. E detalhe, irmão, não é para deixar ele lá, botar no cantão, não. Tem gente que quer botar Deus no cantão, não. Nós temos que falar: Deus, quando tu entrar na minha casa, tu vais ser o Senhor da minha casa. Senhor, habita lá no quarto das minhas crianças, porque elas estarão guardadas. Habita lá no quarto do casal, porque tu vai guardar o casamento. Senhor, coloque a tua bênção, Senhor, em cada cômodo, na sala, na copa, quem sabe na cozinha, quem sabe na varanda. Aí você fala: Deus, coloca um guarda aqui na porta de entrada, lá no portão, porque se o inimigo pensar pular o muro, ele não vai nem pular o muro. Se ele tentar arrombar a porta, não vai nem entrar. Sabe por quê? Porque tu vai estar guardando e protegendo a minha casa. Então levar a arca para a sua casa é levar a presença do Senhor. E interessante, olha aqui que Deus diz: ali virei. E Deus fala: e ali me assentarei. O que era a arca do Senhor? Era o trono do Rei dos Reis. Tê-lo na sua casa é ter o Senhor como Rei dos Reis. Então entenda, meu irmão, quando você leva o Senhor para dentro da sua casa, ele se torna o seu rei e você se torna o súdito dele. Então ele era o Rei dos Reis, o Senhor na
casa dele ali era o santo, habitando na casa de Obed, pastor. O Santíssimo Deus habita na minha casa, habita, porque a presença dele vai estar lá no meu lar, santificando a minha casa, santificando os membros da minha casa, e qualquer imundície que o inimigo tenta implantar, não vai prevalecer, porque o santo está morando comigo e morando com você. Ali estava, meu irmão, a presença única e singular de Deus. É por isso que levar a arca para dentro do seu lar atraía bênçãos e maravilhas gloriosas. Lembra-se daquelas duas irmãs, Marta e Maria. Elas precisavam de um milagre e pediram para Jesus ir para a casa deles. E Jesus chegou lá e ressuscitou o seu irmão Lázaro. Lembra-se de Jairo, que saiu do seu lar, foi lá buscar Jesus e voltou com Jesus. E Jesus entra no seu lar. E quando Jesus entrou, a morte saiu em disparada. Porque aonde a vida chega, a morte não pode prevalecer. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Se você ainda não tem a arca, se você ainda não tem a presença de Deus, hoje é o dia de você se decidir e levar a presença de Deus para dentro da tua casa, e qualquer male, qualquer adversidade, qualquer problema será expulso pela presença do Senhor na tua casa. Mas afinal, o que era a arca? Quando nós lemos lá em Levítico 16, e é interessante que Deus ali dá uma série de instruções acerca de entrar na sua presença. E uma delas vai lá para o capítulo 14, 15. Deus fala: pegue o sangue entre após véu ou no lugar santíssimo, e aí o sumo sacerdote asperjaria 7 vezes sobre a tampa do propiciatório. Então, pastor, o que é essas 7 vezes? Ali se fala de redenção, ali se fala de exercício de misericórdia. Mas porque, escute, ali dentro da arca estavam os 3 pecados de Israel gravíssimos. A Bíblia diz, a segunda edição da lei, eles desprezaram a palavra de Deus. Segundo, a vara, eles desprezaram a direção de Deus. E terceiro, o maná ou pote de maná, eles desprezaram o sustento e a provisão de Deus. Então, quando o sacerdote entrava, ele aspergia a tampa para quê? Para que o sangue cobrisse os pecados e Deus não mais olhasse para os pecados. Você pode glorificar ao Senhor. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Que se eu levo a arca para dentro da minha casa, eu estou levando o Salvador para dentro da minha família, para dentro da minha casa. Lembra-se do que Paulo, pregando ao carcereiro em Filipe, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Alguém pode falar: mas pastor, só eu estou crendo. Então dê glória ao nome do Senhor. E você me pergunte por quê? Porque o projeto da salvação já começou na sua casa, e como Deus está provando que já começou, Ele te salvou, e Ele não vai parar em você, Ele vai continuar
continuar e vai salvar um, vai salvar dois, vai salvar três. Quem tem a presença de Deus na sua casa, tem o Redentor na sua família. Mas é interessante, irmão, que aquela peça aspergida ao sangue era o local da misericórdia de Deus. Isso quer dizer que Deus seria misericordioso com Israel mais um ano. Mais um ano de misericórdia. Pastor, o que isso quer nos dizer? Que quando eu trago a arca para dentro da minha casa, a minha casa começa a se tornar uma casa cheia da misericórdia. Vou repetir. A minha casa começa a ser uma casa cheia da misericórdia de Deus. Homem e mulher, ou esposa e marido vão começar a se tratarem com mais misericórdia. Nada mais na ponta da espada, nada mais na agressão, nada mais no pugilismo. Deus vai receber. E abre e fica ligado, porque o meu soco pode ser mais forte, não. Aí começa a se tratar com misericórdia. Pais tratam os filhos com mais misericórdia. Os filhos tratam os pais com mais misericórdia. O tratamento muda. Quem chega naquela casa fala: aqui tem misericórdia. Aqui tem misericórdia. Quem leva a arca para dentro da sua casa experimenta um clima de misericórdia, porque o Deus de misericórdia vai habitar naquela casa e haverá misericórdia na tua casa. Isso quer dizer que parentes feridos vão ser curados na tua casa. Parentes feridos emocionalmente vão receber cura. Quem sabe você vai receber cura, porque o Deus de misericórdia mora na tua casa. Então glorifica o nome do Senhor. Mas, irmãos, por que levar a arca? O Salmo 78, 61 vai dizer: e tu enviaste a arca da tua força para o exílio. Veja como ela é chamada: a arca da força do Senhor, a arca do poder do Senhor. Então, quando Obed abriu a porta da sua casa, ele trouxe para dentro do seu lar o maior poderio do universo. Ele trouxe para dentro do seu lar a presença do Todo-Poderoso. Teu Deus não é mais ou menos poderoso, porque às vezes a gente ora e fica assim: estou orando por um negócio, mas será? Se você está duvidando do será, então, meu queridão, não tem milagre, porque o teu Deus é Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós oramos, eu tenho que crer que Ele vai fazer e acabou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é o Deus do quase, do mais ou menos, que vai ser e talvez não seja. Esse não é o teu Deus. O teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, que pode agir o impossível e o teu nome e o nome dele ser glorificado e ser exaltado. Então me entenda aqui: quando ele trouxe a arca para dentro da sua casa, ele está dizendo: estou trazendo para dentro do meu lar o Todo-Poderoso, e se Ele vai estar aqui comigo, todos os impossíveis vão acontecer. Ou seja, escute isso: a história da minha família vai mudar. Deu para você entender, meu irmão? Qualquer que seja a tua história, a mais negativa da tua casa, se a tua família tem uma história negativa, se o Senhor vai para dentro da tua casa,
casa, Ele vai mudar, Ele vai mudar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha a arca do poder do Senhor. Deus chega e diz para Josué capítulo 3, pega a arca e diz para os sacerdotes se adiantarem. E o povo mantém uma distância, porque o caminho que vocês vão passar, vocês jamais passaram. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Quem tem a arca da força do Senhor passa por lugar que eu nunca imaginei e você nem imaginou. Mas Deus vai me guiar nesses lugares. Segundo Deus fala, olha, guarda uma distância. E a Bíblia diz que quando eles colocaram um pé, aí Deus automaticamente represa a água em nada. E aí a água começa a ficar como uma muralha. E aí, já que o rio Jordão, a expressão Jordão quer dizer o que desce, então ele faz isso até o mar de Arabá, ou conhecido Mar Morto. Então ele está numa descida. Quando Deus parou a água aqui, a água que já tinha passado escoou e ficou tudo sequinho para o povo de Israel passar. Deus falou, não dá para ensinar para todo mundo nadar, tá bom? Não dá para fazer ponte e nem para fazer barquinho. Aí eu vou facilitar, vou parar lá em Ada e todo mundo vai passar. Você recebe essa palavra de Deus? Recebe aí, se você recebe, mantém ela, as mãos levantadas e ouça, como o rio Jordão era um obstáculo, e Deus já represou e fez o povo passar. Deus também é poderoso para represar esse obstáculo que está diante de você e fazer você atravessar em pé enxuto. O milagre que Deus fez lá vai também fazer na tua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Qualquer obstáculo que esteja diante de você, do teu casamento e da tua família, vai cair e você vai passar para a glória do nome do Senhor. Mas por que, pastor? Porque a arca ia na frente. A arca da força do Senhor foi à frente. Segundo, irmão, se você ler a Bíblia lá, o povo já passou. O povo já está na terra prometida. O povo já está em Gilgal. E aí Deus fala, vem cá, Josué, dá uma olhadinha lá, está vendo aquela cidade ali no meio? Tô. Aquela é Jericó. Só que Deus falou, eu vou te dar a cidade, vou entregar o rei e vou entregar todo o exército e toda a população que está ali. Ou seja, essa cidade é toda de vocês. Aí Deus dá aquela estratégia, porque Deus, irmãos, Ele dá estratégia. A estratégia é para que eu ouça. É por isso que nós temos que vir à casa do Senhor, aos cultos de ensino na casa do Senhor. Você veio hoje para receber estratégia de Deus para vencer guerra. É por isso que crente no culto fica ligado, porque é nesse momento que Deus dá uma estratégia. Deus falou, você vai fazer o seguinte, 6 dias, uma vez roda ao redor ali do povo, da cidade, depois descansa. 7º dia, 7 vezes. No final, manda tocar chofar e manda o povo gritar. Sabe o que Deus
Deus está querendo falar. Vocês vão fazer festa antes da muralha cair. Vocês vão dar o brado de vitória antes da muralha cair. Vocês vão se alegrar pela vitória antes da muralha cair. Dá para você glorificar o nome do Senhor. Pastor, o que é isso? Deus te trouxe hoje para você se alegrar. Se alegra mesmo, porque antes da vitória vir, a alegria de Deus já está enchendo você. Então se alegra, fale em línguas, exulta o Senhor. Deus já preparou a vitória e ela vai chegar. Mas por que a muralha caiu, pastor? Porque quem estava comandando era a arca. Era a presença do Senhor. Família que tem a arca, que tem a presença do Senhor, o inimigo pode até levantar barreira, ele pode engrossar o muro, ele pode levantar a altura que ele quiser, mas um dia a muralha vai cair, ela vai cair. Dá para você erguer a tua mão nessa noite, mas dá uma erguida bonita, irmão. É isso aí, irmão, estica bem. É isso aí, crente, estica bem, porque ele crê nisso, na palavra que é liberada. Então recebe esta palavra: a muralha vai cair diante do Senhor. A tua casa tem a presença do Senhor. As muralhas vão cair, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas aí, irmãos, olha a besteira dos filisteus. Porque tem gente que acha que fé cristã tem amuleto. Ou muleta, né? Tanto faz. Amuleto ou muleta. É tudo aquilo que a gente se agarra. O povo de Israel perde a primeira batalha contra os filisteus. Aí falaram: traz a arca. Aí trouxeram a arca. Escuta só. Festa em Israel. Tristeza entre os filisteus. Eles meteram a mão na cara e falaram: o Deus de Israel chegou no acampamento deles. Agora acabou. Só que o povo levou a arca como muleto. E esse é o perigo. O Senhor era o troféu. E levaram para dentro do santuário de Dagom. E botaram na frente de Dagom como se fosse assim: Dagom venceu o Deus de Israel. Primeira noite, Dagom caído, quebrado na frente da Helen. Falaram: pega Dagom aí, monta ele de novo aí. Segundo dia de novo. Não, isso não pode ser. Segunda vez Dagom de novo, quebradinho na presença dessa arca. E ficava na presença ali, caído. Terceira vez. Daqui a pouco Deus começou a disseminar doença em toda a 5 cidades dos filisteus. E aí eles falaram: grande e poderoso é a mão do Deus de Israel. Olha o que eles falam: grande e poderoso é a mão do Deus de Israel contra Dagom, o nosso Deus, e contra os nossos príncipes. Sabe por quê? Porque eles achavam que estavam brincando com qualquer um. Não, eles estavam brincando, eles estavam querendo brincar com Todo-Poderoso. E Deus mostrou que Ele é o único, soberano e único Deus. Teve de se humilhar e reconhecer que o Deus de Israel é maior e interessante. Deus não precisou de exército, Deus não precisou de guerreiro. Foi Deus que humilhou os filisteus para aprender que Ele é Deus. E esse é o nosso Deus. Dá para você estender a mão e dar um glória. Isso é para quem tem a arca, a presença de Deus, irmão.
Pastor, o que o senhor está falando? Pastor, estou te dizendo o seguinte: deixa levantar o demônio mais poderoso que for lá no inferno e falar, vou destruir aquela casa. Aí Deus vai deixar ele chegar. Quando ele chegar lá, Deus vai falar, aqui você não entra, aqui você não vence, aqui você não derrota ninguém. Eu sou por essa casa. E Deus bota em derrota o inimigo. Dá para você glorificar o nome do Senhor. Quem faz batalha pela tua casa é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Dá para você dar 2 brados comigo. Quem faz batalha, você diz Senhor, Senhor e Senhor 3 vezes mais forte, irmão. Quem faz batalha, número 1, Senhor. Número 2, Senhor. Terceiro, Senhor. Então dá glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, dentro da arca, olha o que Deus fala. Vocês pegarão o maná. A história do maná está lá em Êxodo 16, com mais detalhes. É o capítulo inteiro para o maná. Pega o maná. E é interessante, né, irmão? Quando a gente não consegue explicar algo, a gente gera vários nomes. Maná, mayum, na forma hebraica, quer dizer o que é isto? O povo viu ali o que estava na terra. Falei, rapaz, não dá para explicar isso não, mayum. Por quê? Milagre não se explica. O divino, meu irmão, se alguém explicar um milagre que Deus faz, então não é mais milagre. Agora o povo olhou e falou, é um mayum, que é isto? Eu também não sei. Agora, sabe como Deus chamou o maná? É só você ler 16:4, Deus fala, descerei pão do céu. Então Deus está falando o seguinte, ô Israel, aqui ó, a terra que vocês estão, que é o deserto de Sim, é deserto. Terra árida, sem vida, não dá para plantar nada. Então da terra não sai nada, mas do céu sai tudo. Dá para você louvar o Senhor, falar mais uma vez para você se empolgar e dar mais um glória, tá, irmão? Acho que, né, irmão? Ó, na terra não vai sair nada, mas do céu vai sair tudo. Aí Deus começou a falar lá embaixo, não dá para semear, não dá para colher, não dá para triturar, não dá para fazer pão nem de trigo e nem de cevada, mas lá no céu tem uma padaria pronta, então prepara o pão do céu, dá para você glorificar ao Senhor. Agora você vai entender, a presença de Deus traz recursos celestiais, mesmo que os recursos terrenos se findam. Você olha para a terra e está deserto, está árido, está vida, não tem vida, não tem jeito aqui. Você começa a orar e Deus abre o céu e envia provisão sobre a tua casa. Dá para você glorificar ao Senhor? Recebe essa palavra de Deus. Se os recursos terrenos falharem, o do céu jamais vai falhar sobre a nossa vida. Aí Deus falou, filho, vou mandar maná lá de cima, para que Israel conheça a minha glória. Milagres de Deus é para a gente conhecer mais a Deus, irmão. Para a gente glorificar mais a Deus, exaltar mais ao Senhor. Aí Deus continua ainda dizendo, ó, vamos fazer o seguinte, amanhã vocês vão levantar cedo, vão sair do acampamento, olha só, e vão pegar o maná. É como se Deus estivesse falando, o milagre é meu, o esforço é teu. Porque tem gente que acha que Deus tinha de fazer, deixa o povo dormindo. Aí Deus fala, anjo, desce lá.
rasga um furinho lá na tenda, eu vou mandar o maná no peito do meu servo. Aí tu vai correr com uma colher e vai falar assim: olha, aviãozinho. Deus faz o milagre, o esforço é nosso. Tem gente que quer milagre, mas não quer se esforçar. Tem gente que não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a palavra, não quer vir à casa do Senhor, mas quer milagre. Tem gente que não quer fazer um cursinho, não quer melhorar, né? Isso aí, irmão, não quer fazer cursinho, não quer nada. A pessoa não se aprimora. Deus me abençoa. Antigamente a história do currículo também, né, irmão? Ou seja, não, Deus fala: maná é meu, mas vocês vão ter que acordar cedinho, sair de casa, sair do acampamento, ir lá. E detalhe, ó, tem 1 hora para acabar o maná também, tá, meu irmão? Qual é? Até o sol sair. Saiu o primeiro raio, vai acabar o maná. Então se esforça, se esforça. Milagre é para aquele que também se esforça na presença do Senhor. Irmão, tem coisas na Bíblia que me chocam e me chamam a atenção. Uma vez, Jesus olhou e falou para uma pessoa paralítica: você quer ver? Aí você fala: o que a pessoa mais quer? Sem dúvida, o cego é ver. Mas às vezes falta aquele desejo maior, aquele desejo que inflama. Tem gente que está desejando uma vitória, mas só ora uma vez. Quem quer mesmo ora 1, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5. Entra na madrugada, faz vigília em casa orando, acorda orando, jejua. Aí Deus fala: você quer mesmo? Você quer mesmo? Aí Deus rasga o céu e abençoa. Quem leva a arca para dentro da casa tem provisão de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. Agora, irmão, não tinha só o maná ali. Tinha a 2ª edição da lei. A primeira, Moisés, quando desceu, ele a quebrou. Que isso, pastor? Por que ele quebrou? Ele quebrou as tuas tábuas, porque a lei já estava quebrada no coração do povo. O que é isso, pastor? Tem gente que ostenta uma Bíblia, mas a palavra já está quebrada no coração dele. Então não é só ostentar uma Bíblia, a palavra tem que estar aqui, ó. Quebrou. Aí Deus usou ele poderosamente, ele teve de voltar novamente. Aí Deus novamente escreveu a lei. E depois Deus falou: Moisés, pega e você coloca lá dentro da arca. E lá ficou, o que era isso, pastor? A palavra de Deus. Então escuta, quando eu levo a arca lá para dentro de casa, quer dizer que a palavra tem que ter prioridade dentro da minha família. Pai tem que ler a Bíblia aqui, ó. Quem é pai aqui? Pai, homem é pai, não é mãe. Leia a palavra, tá, meu filho, dentro de casa, tá bom? Vou repetir de novo. Leia a palavra dentro de casa, hein? Mamãe aí, mamães. Mamãe, leia a palavra dentro de casa. Por quê? Vocês serão referenciais para os seus filhos. Os primeiros professores de palavra de um filho têm que ser os seus pais. Eu vou levar para a EBD, leve, e deve levar. E você não é só levar, deve levar e ficar. Tem muito pai que vai para a EBD, vai meu filho, vou ficar fazendo comida, vou ficar limpando a casa, vou ficar limpando o carro. Aí Deus olhando, né? Carro é mais importante do que eu, né? Comida é mais importante do que eu. Tá bom, você tá bem. Pode piorar, tá? Mas tudo bem. Não, meu irmão, não. Priorize a palavra do Senhor.
Teus filhos vão aprender com você quando você abrir a boca e quando você não falar nada, porque verão as tuas ações e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Então está aí, meu irmão, a palavra. Você já leu lá em Êxodo 12, 24, a Bíblia diz: e quando os nossos filhos perguntarem o que é isto, aí, olha o que Deus falou para Moisés: Moisés, diga para eles que foi quando o Senhor passou sobre Israel e teve misericórdia deles. Sabe o que é isso? Deus está falando: quando vocês se reunirem para ceiar, coloque a palavra em evidência na casa de vocês e diga: olha, se estamos aqui vivos, é porque o Senhor poupou Israel e os livrou para a glória do nome do Senhor. É isso que nós temos que começar a falar. Meu filho, está vendo essa casa aqui, ó? Deus deu. Está vendo esses eletrodomésticos? Deus deu. Está vendo os móveis? Deus deu. Está vendo aquele carrinho lá? Deus deu. Está fazendo a faculdade? Deus está pagando a tua faculdade, tá, meu filho? Está vendo toda essa estrutura? Deus deu. Está vendo essa geladeira aqui? Está comendo e bebendo? Foi Deus que deu. Deus deu tudo aqui nessa casa, tudo é dele, tudo é para a glória dele. Temos que começar a falar para os nossos filhos que Deus deu tudo. Aí tem uns pais metidos, me desculpa, é besta. Não, você sabe que eu sou formado, vocês sabem que eu trabalho muito para sustentar essa casa. E Deus fala: você trabalha muito, né? Vou ter que diminuir a carga horária tua, então. Aí daqui a pouco tu pega uma doença, tu vai ver que tu não é nada. Aí Deus está falando para você: filho, quem te dá tudo sou eu. Então aprenda a ser grato a Deus. Começa a ensinar teus filhos a orarem dentro de casa. Ora aí, meu garoto. O que é isso, papai? Começa a orar, meu filho. Comece a orar. E ele tem que orar glorificando ao nome do Senhor por tudo que o Senhor tem dado. Não é para você glorificar ao nome do Senhor. Aí Deus chega lá para eles em Deuteronômio 6 e diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Aí Deus fala aqui, olha aqui que Deus fala para o pai: e estas palavras estarão na tua mente. Olha o que Deus diz, perdão, no teu coração, no teu coração. Então Deus fala: tudo que eu estou dizendo primeiro é para o pai. Se tiver no coração do pai, se tiver no coração do pai, Deus fala: tu inculcarás na mente do teu filho. Deus está falando: escreve a palavra na cabeça dessa criança. Nada, escreva aí. Aí ele diz: como eu vou fazer? Andando, deitando, levantando, andando pelo caminho. Escreve, coloque sobre os umbrais da tua casa, coloca como filete na mão direita, na mão esquerda, sobre a sobrancelha. Faça ele amar a Bíblia, que os filhos amem a Bíblia. Aí teremos um grupo de adolescente avivado. Teremos um grupo jovem avivado. Aí, meu irmão, teremos jovens que se casarão de forma direitinha na igreja. Que não é só estar na igreja para casar direitinho, não, tá, irmão? Tem que realmente se negar. Que temos aí que casa, mas não casa direitinho na igreja, não, hein? Casar direitinho, sem abuso, sem excessos no namoro. Mas porque aprendeu a palavra com seu pai, aprendeu a palavra com a sua mãe. Isso quer dizer que ele vai ser um jovem, uma criança cheia do Espírito, adolescente, jovem, face adulta, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não é para você glorificar o nome do Senhor, meu irmão. Os nossos filhos vão sair para fazer faculdade e não vai ser advogado, ele vai ser cristão
advogado. Ele não vai ser juiz, vai ser cristão juiz. Não vai ser médico, vai ser cristão médico. O que é isso, pastor? Ele vai seguir o princípio cristão, e aonde ele chegar, ele vai ser uma bênção. Aí a sociedade vai experimentar mudança. Mudança para a glória e para a honra do nome do Senhor. Ensine a palavra na tua casa. Leve o Deus da palavra e dê muita palavra para o teu filho. Perguntinha, já comprou a Bíblia lá para o teu filho, filho? Já comprou? Lá em casa os meus filhos já têm Bíblia desde quando eram aquelas Bíblias que na época que era a Bíblia pequenininha, toda coloridinha, com algumas historinhas. Até hoje, até às vezes eu mexo lá na minha biblioteca, acho algumas delas e dou para eles, né, irmão? Agora dá lá para o teu filho. Leva lá. Agora, cada um tem a sua Bíblia. E cada um tem amado a palavra do Senhor. Agora, irmãos, aqui vai também um sexto princípio, e aqui nós finalizamos. Ali dentro estava a vara de Arão que floresceu. Então, escute, trazer a arca para dentro da sua casa. Primeiro vai falar sobre o quê? Vara vai falar de autoridade. Escute isso. Deus não deu autoridade para a tua mulher. Deus deu autoridade para você, homem. Quem tem que ter autoridade em casa é você. Eu não estou falando autoritarismo. Eu estou falando autoridade. Você não é ditador, mas você governa a casa. Tem uns homens que estão matando a mulher. Já falou com a tua mãe? O que a tua mãe falou? Ela que tem que falar. E a mulher já está cheia de trabalho e ela tem que decidir coisas que o bendito do machão não decide. Tudo fala com a tua mãe. E depois ele acha engraçado. Eles obedecem mais você do que eu, né, amor? Tu está precisando de um coro, meu lindo. Outra. Deus não deu autoridade para a tua casa, para o teu filho mais velho. Teu filho mais velho não manda na casa, não. Nem a tua filha mais velha. Eles podem dar uma ideia. E você fala, gostei da ideia, e depois eu decido. Porque quem governa aqui a casa é quem Deus botou na cabeça. Botou o homem, meu filho. É isso aí, agora você tem que governar a casa. Governe a casa, não deixa a tua casa virar bagunça. Davi não governava. Aí só aconteceu essas coisinhas tranquilas. Um estupro, depois um assassinato entre irmãos. Coisa tranquila, sabe como é que é? Uma coisa assim que não abala ninguém. Não é verdade? O filho voltou depois de ter assassinado o outro. Quis assassinar o pai. Se o pai não dá no pé, ele mata o pai. Adonias quis tomar a coroa do pai, e o pai já idoso. Meu irmão, falta de governo dentro de casa. Jacó era uma bênção, não é, meu irmão? Mas os filhos faziam o que queriam com ele, mentiam, inventavam a história, e ele se achando o máximo. Pastor, o que é isso, pastor? Falta de autoridade, mas Deus falou, coloca dentro da arca a vara, e a vara é o sinal de autoridade. Quem tem a presença de Deus exerce autoridade. Deus te deu autoridade. E quando você pega o cajado na mão, Deus coloca a mão na tua mão e fala, não larga, porque eu vou ajudar você a governar essa casa. E aí você vai ver a família servindo ao Senhor para a glória do nome do Senhor. E o nome sendo glorificado. Mas pastor, o que era aquela vara? Dentro lá da arca, fala da direção de Deus. Pastor, o que é isso? Toda família que tem a presença de Deus nela,
ela tem direção, ela não anda perdida. Tem família aí, irmão, as novas famílias, né? Nova família. É tanta gente aí mandando na família, mistura de uma com a outra. Qual é, pastor? Padrão bíblico é Deus, homem, mulher e filhos. Acabou. Esse é o padrão. Qualquer outro padrão é chamado de nova família e não tem o padrão de Deus. Aí perde direção. Filho faz o que quer, mulher faz o que quer, marido faz o que quer. É uma bagunça, é uma desarticulação. Ninguém sabe para onde fazer, o que fazer. Mas se na tua família tem a arca e na arca tem a vara, tem direção, Deus vai te dar direção. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Você não vai ficar perdido. Quando precisar tomar uma decisão, Deus vai falar, faz isso que vai dar certo. Aí você vai lá e vai dar certo, e a tua família vai ser abençoada. A tua família não vai ficar rondando perdida. Vai para lá, vai para cá, vem para aqui, sai dali, e não sabe o que fazer. Não. Família que tem a arca, a presença do Senhor, tem direção. Deus guia no deserto e dá sustento. Deus leva, meu irmão, para o monte e cuida dele. Aonde você for, Deus vai ir na frente e vai cuidando de você. Ele vai abrir mar vermelho, ele vai abrir rio Jordão, ele vai mandar maná, ele vai cuidar da tua casa, porque família direcionada por Deus vai ser cuidada por Deus. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, glorifica o nome do Senhor e diga, Deus, eu recebo essa palavra. Deus, eu recebo essa palavra. Deus, habite na minha casa, habite na minha família, habite no meu casamento. Se você recebe esta palavra, dá um glória forte ao Senhor, porque Ele é merecedor. Amém, amém.